Quando éramos crianças, certamente nossos professores nos perguntaram: o que você quer ser quando você crescer? Muitos dizem, e de vocês também: quero ser enfermeira, quero ser professora, quero ser médica. Antigamente, quero ser mãe. E os meninos, o que diziam? Quero ser jogador de futebol, quero ser astronauta. E se tivesse um coroinha no meio, quero ser padre. E dizíamos aquilo que a gente projetava. A criança, ela se projeta na figura adulta mais próxima dela. Por isso muitas nem sabem o que é ser professor, e muitos nem se tornam, porque vê o que realmente é e desistem. Do tanto que é difícil, do tanto que é trabalhoso ser professor. E depois que eles veem que o tanto de trabalho que tem um professor para tão pouco que ganha, aí desistem. Nós nos projetamos naquilo que nós queremos ser. Se o pai é médico ou advogado, geralmente o filho vai seguir o mesmo caminho. Se o pai mexe com o computador, o filho vai seguir essa área porque tem mais facilidade. O meu pai mesmo é músico, e nesse contexto musical eu também queria cantar como ele, queria pregar como ele. Mas eu nunca escutei uma criança falando: eu quero ser santo. Nunca vi. Hoje é o dia de todos os santos. É a festa que a igreja coloca no seu altar, no altar de todas as igrejas, não um ou dois santos para serem comemorados, mas todos os santos e santas de Deus. Esses santos que tiveram já na vida o desejo de ver o céu. Eles amavam a Deus, amavam o mundo, mas sabiam que o lugar deles não era aqui. Todos os santos queriam ir para o céu, queriam deixar esta terra para se encontrar com Deus, mas não porque não gostavam do mundo, ou porque o mundo em si seja mau, porque não pode ser mau o mundo. O mundo veio de Deus. Tudo que existe no mundo veio de Deus e é bom. A maldade que nós vemos no mundo veio do pecado do homem, que é capaz de corromper ou de santificar a realidade em que ele vive. Os santos foram aqueles que desejaram, e esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão. Dentro de nós precisa haver um desejo do céu. Porque se nós nem desejamos o céu ainda, como vamos para lá um dia? Então o maior de todos os desejos, o maior de todos os anseios que deve haver nas crianças, deve ser esse, de ser santo. E cada um vai encontrar na sua vida o seu caminho particular de santidade. Quando eu era mais novo, eu achava que Deus me queria como psicólogo. Eu tinha um sonho de ser psicólogo, fazer faculdade de psicologia. Mas Ele me mostrou um outro sonho. E com certeza hoje sou muito mais feliz fazendo a vontade dEle do que a minha, sendo padre. Minha mãe disse que quando eu tinha 7 anos, eu disse que queria ser padre, mas eu não me lembro disso. O meu desejo mesmo, assim, consciente de ser padre, foi com 14 anos de idade. Nunca fui coroinha, nunca servi no altar. Mas Deus me chamou mesmo assim. O caminho normal para entrar para o seminário vira coroinha, depois se torna padre. Não necessariamente. Pode ser que neste altar tenha futuros bispos ou um papa, mas também futuros pais de família, que vão ter famílias numerosas, que vão ter vários filhos, e dentre esses filhos um padre, um bispo, uma freira. Quem sabe? Como está o desejo do céu em nossas crianças, em nosso coração? E nenhum desses santos achava que era santo, isso que é interessante. Todos eles, São Francisco, Santa Faustina, Santo Antônio, se a gente se encontrasse com eles em vida e perguntássemos se eles eram santos, eles iam falar: jamais, eu sou o pior pecador, eu sou um miserável, eu sou um orgulhoso, eu sou um vaidoso. Eles não reconhecem, porque são humildes. Os santos não sabem que são santos até se tornarem.
mas estão no caminho, estão no desejo. E isso deve estar dentro do nosso coração, pulsando a cada batida do nosso coração, o desejo de ir para o céu, o desejo de fazer todas as coisas por amor a Deus. Está aí a santidade. Não é fazer coisas extraordinárias, como São Francisco de Sales, que batizou 4.000 pessoas no Oriente, que converteu milhares de pessoas, como São Pio de Petrotina, que sangrava as mãos, tinha a chaga de Cristo, tinha o dom da bilocação, de estar em 2 lugares, tinha o dom de comunicar com os anjos. Não, irmãos, isso não é santidade. Isso são dons especiais que Deus derrama para pessoas específicas, e a maioria de nós, jamais verá o seu santo anjo, jamais verá a Virgem Maria nessa vida, e tudo bem, e está tudo bem. Eu também nunca vi Jesus, nunca vi meu anjo da guarda, mas não precisamos, porque isso não é a santidade, e eu tenho certeza que a maioria dos santos não viram. Isto é um dom extraordinário, e a gente começa a associar a santidade a esses dons. Uma pessoa pode muito bem ter o dom da cura, o dom da pregação, de converter multidões, mas a sua vida ser um lixo, porque é dom. O dom não depende da nossa santidade. O dom é graça imerecida. E nós confundimos. Quando vemos alguém que faz profecias, alguém que cura, e pensamos, essa pessoa é santa. Sim, a vida de santidade, a vida de oração, fortifica os dons e faz com que eles sejam mais eficazes ainda. Mas não necessariamente é a santidade. Irmãos, onde está a santidade? A santidade está em fazer de modo extraordinário todas as coisas do nosso dia a dia. Eu lembro que o primeiro choque quando entrei para o seminário, de realidade, foi de que a gente não só rezava. Eu pensava que seminarista só rezava. Ficava o dia inteiro rezando e estudando. Quando apareceu a primeira escala de lavar louça, eu falei, nossa senhora, aonde eu fui parar? Quando me escalaram para lavar o banheiro, eu falei, caramba, o que tem a ver a santidade com isso? Por que não me colocam para rezar o rosário de madrugada pelas almas do purgatório? Não seria muito melhor? Lavar os banheiros, recolher o lixo, capinar o jardim, lavar os carros dos padres, varrer a garagem. Onde está a santidade nisso? E aí a gente aprendeu que a santidade, irmãos, é justamente fazer todas essas coisas, por mais insignificantes que pareçam, fazendo elas com muito amor, como se fossem para o próprio Jesus, e com muita alegria. É isto a santidade, irmãos. E fazemos todas as coisas com amor. Como deve se portar o católico no trabalho? Como deve se portar o católico em qualquer lugar que esteja? Sendo o melhor de todos, mas não para as pessoas, não por vaidade, mas por amor a Deus. O nosso crescimento humano e espiritual seja motivado por Deus. Quando eu estava lavando os banheiros, eu pensei, olha, eu posso reclamar, murmurar. Por que não escolheu outro seminarista? Por que não escolheu a pessoa, mas logo eu, lavar o banheiro? Eu pensei, eu posso reclamar, ou eu posso lavar esses banheiros, como se fosse para o próprio Jesus Cristo usar. Credo, Padre Jesus usava banheiro, usava, ele era homem, tinha necessidades como todas as nossas. Jesus foi em tudo igual a nós, menos uma coisa, no pecado. Jesus teve que dormir, Jesus cansava, Jesus ficava triste, Jesus ficava com sono, Jesus ficava feliz. Jesus passou por todos os sentimentos, mas jamais o pecado entrou dentro dele. Então vou lavar esse banheiro, eu vou arrumar minha casa, fazer tudo isso como se o próprio Jesus hoje fosse me visitar. Vou arrumar minha cama, o meu quarto, as minhas coisas, deixar cheirosa a casa, porque Jesus hoje vai vir nela. Irmãos, quando colocamos Jesus em todas as coisas, fazemos tudo por amor a Ele, com maestria,
estamos nos santificando. Da menor de todas as atividades. Se você trabalha na mecânica, se você é engenheiro, você é advogado, você é secretário, você trabalha como motorista, se você é empresário, você vende coisas, você trata com pessoas, você é médico, você, seja lá qual for a sua profissão, o seu estado de vida, a sua ocupação, coloquemos Jesus em primeiro lugar e façamos todas as coisas muito bem feitas, não para agradar os homens, mas para agradar a nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus nos espera em todos esses ambientes, irmãos, e santificaremos todos eles quando colocamos Jesus. Você não precisa de parar de fazer o que está fazendo. Muitas pessoas reclamam: padre, não tenho tempo para vir na igreja muitas vezes para rezar, eu não tenho tempo para fazer tal e tal coisa de igreja porque eu trabalho muito, estudo. E você não pode, antes de começar a trabalhar, ofertar aquele sofrimento? Você não pode, antes de ir para o serviço, consagrar o seu dia a Deus? Você não pode, enquanto está viajando de ônibus até chegar no serviço, colocar um fone de ouvido, escutar uma oração, uma palestra, rezar o Santo Rosário em vez de perder o tempo no Instagram? Você não pode, nos intervalos deste tempo, fazer atos da presença de Deus, clamar ao Espírito Santo, o seu santo anjo, esse santo anjo que está do seu lado? Veja como podemos ser santos no ordinário de nossas vidas. Só de lembrarmos que nós temos um anjo da guarda do nosso lado já é santificar, já é este caminho de santidade. A igreja hoje comemora também os santos anjos, que são santos. Os santos anjos também passaram por uma provação, eles também foram tentados. Assim, quando Deus os criou, por causa do seu amor, e o amor precisa ser livre, Deus permitiu que eles escolhessem a Deus ou não. Se Deus tivesse criado robôs programados para fazer tudo segundo a vontade dele, sem nunca errar, Deus não seria Deus. Mas como Ele é amor, e o amor gera liberdade, a liberdade é fruto do amor, Deus cria os anjos e dá para eles uma escolha de servirem a Ele ou não. Esta foi a prova dos anjos. E aqueles anjos que escolheram servir a Deus foram elevados, entraram na posse definitiva da sua salvação e são chamados santos anjos. E aqueles anjos que seguiram a Lúcifer, aqueles anjos que decidiram ir contra Deus, foram para o lugar que eles queriam ir. Os anjos foram condenados e se tornaram demônios. Foi a escolha deles, e Deus respeita a escolha até daqueles que se condenam. Irmãos, esse anjo da guarda que está do seu lado, ele passou pela prova, ele foi tentado, e ele pode te ajudar a vencer os seus pecados. Porque afinal de contas, o que nos impede de nos unirmos mais perfeitamente a Deus é o nosso pecado. Por isso nós rezamos em toda a Santa Missa: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Quem é esse Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. E o nosso anjo que está do nosso lado nos leva sempre para Cristo, aquele único capaz de arrancar de nós o pecado. Nos lembremos muitas vezes do nosso anjo, o invoquemos, não só com aquela oração linda que rezamos: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, mas também conversemos com ele, em momentos de alegria, em momentos de tristeza. Vamos pedir também a luz desses anjos, na hora de tomarmos decisões difíceis na nossa vida. Ele está do nosso lado, é o nosso protetor, e ele foi criado pensando em você. Quando você foi concebido no seio da sua mãe, Deus envia do céu um anjo que tem vontade, que tem liberdade, e ele escolhe te proteger, e ele escolhe estar do seu lado. Estamos escutando a sua voz? Peçamos à Virgem Maria e ao nosso querido santo anjo o desejo de ser santo.
A santidade começa no desejo. Não podemos ser nada que antes não desejamos. Você que segue a sua profissão, muito provável você, muito tempo atrás, queria ser. Antes de eu me tornar padre, antes eu tinha um desejo de ser padre. E esse desejo me levou a uma caminhada de 10 anos no seminário. Esse desejo, que foi cada dia mais sendo fortificado e aumentado, me deu forças para que eu não desistisse nos obstáculos que me apareceram. A santidade também começa no nosso desejo, quando queremos ser santos. Aí depois vem o segundo passo. Não basta só querer ser santo. É preciso fazer o caminho que todos eles fizeram. Qual foi o caminho que os santos fizeram para chegar à santidade? O que a igreja oferece há 2000 anos. Os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, a vida de oração, fugir dos pecados, se aproximar de Jesus. Este é o caminho que os santos fizeram e nós precisamos também fazer. Que a Virgem Maria e todos os santos intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Jesus da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado.